Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma pequena porção, né, da palavra de Deus que se encontra em 1 Samuel, no Velho Testamento, capítulo 17, versículo 28, versículos 28 e versículo 29, que diz assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso. E hoje eu quero trazer essa reflexão, essa passagem bíblica que fala sobre esse personagem da Bíblia tão conhecido e que foi segundo o coração de Deus. E ele passou por uma situação muito delicada. Esse texto nos fala no período em que Golias, o gigante Golias, né, também que é um texto conhecido, que desafiou o povo de Deus. E os seus irmãos, os 3 irmãos, os mais velhos de Davi, estavam nessa batalha. Eles estavam distantes de casa, já eram várias semanas isso, e o pai de Davi ficou preocupado, né? Como estariam os seus irmãos? Eles estavam em batalha, e enviou Davi até eles para levar um lanche, para saber como é que eles estavam. E Davi, quando chegou, viu aquele alvoroço, né? E as pessoas assustadas, porque as pessoas ficaram com medo. Inclusive até o próprio rei Saul, que era um homem de guerra, também não enfrentou Golias. E ele até fez uma proposta de quem desafiasse, quem lutasse com Golias e vencesse, iria ser recompensado, né? Ia ganhar riquezas, ia casar com a sua filha, enfim, iria ser recompensado. E Davi, quando chegou ali, ele começou a perguntar e buscar informações. Primeiramente perguntou para os seus irmãos se eles estavam bem. E ali ele perguntando, e ele achou aquilo um absurdo. Falou: quem é esse incircunciso, né, para enfrentar, né, querer afrontar o Deus vivo? E aí foi quando Eliabe, o irmão mais velho, chegou e chamou a atenção de Davi e falou palavras que não eram verdadeiras, né? Chamou ele de convencido, que ele estava ali para querer saber, né? Chamou ele de irresponsável, deixaste aquelas poucas ovelhas, que não era a realidade, porque Davi acordou de madrugada e deixou alguém responsável pelas ovelhas, que Davi era muito cuidadoso, era muito zeloso, era muito responsável, trabalhador. E ali ele falou coisas que não eram verdade a respeito de Davi, estava irado, né? Irritado. E Davi falou assim: eu não fiz nada disso, não é nada disso que você está falando. Então, o que eu quero trazer? Qual é a reflexão que eu quero trazer para você hoje? Que pare, guarde isso no seu coração. Pare de dar crédito ao que as pessoas dizem de você que te entristece. Davi ouviu algo do irmão dele, seu sangue. Ele foi ali para fazer o bem, ele foi ali para levar um lanche, ele estava em obediência ao seu pai, foi ali com a melhor das intenções, e o próprio seu irmão disse que ele, como a gente vê aqui até no versículo 28, no finalzinho, fala assim, que ele diz assim, eu bem conheço, ainda fala assim, bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Ele estava ali com má intenção, e não era nada disso. Davi tinha um coração muito bom, tanto que ele foi segundo o coração de Deus. Então, a realidade é que Eliabe, ele não conhecia Davi. Ele não conhecia Davi. E eu acho interessante que Davi ele não deu crédito àquelas palavras que veio para ferir, aquelas palavras que veio para acusar ele de algo que não era verdade. Talvez você esteja passando por situações delicadas na sua vida, não sei, no seu ambiente familiar ou no seu trabalho, né?
e pessoas têm falado coisas que não são verdadeiras ao seu respeito. Tem falado coisas assim como Eliabe, né, tomou essa atitude e falou com Davi dessa forma. Mas Davi não deixou que isso entrasse no seu coração, Davi não deixou que isso criasse raiz, Davi não nutriu, porque não era verdade. E tem pessoas que ficam sofrendo, que sabem que não é verdade aquilo que está sendo falado, mas a pessoa fica remoendo, relembrando aquilo, sofrendo e querendo se justificar, querendo se defender de alguma forma. E eu quero dizer para você hoje, descansa o seu coração em Deus. Para de ficar dando crédito. Para de ficar alimentando. E com isso, o que acontece? Acaba parando, aí isso causa aquela tristeza, bate aquele desânimo. E tem pessoas, e sabe qual é o mais triste? É quando a pessoa ouve algo e passa a acreditar numa coisa que não é real. Isso traz insegurança. Isso traz medo. Foi o que aconteceu com Elias. Elias, por um momento, né, na sua vida, ele teve medo por causa de uma palavra, de uma ameaça que foi lançada sobre ele. E ele fugiu, ele se escondeu. Ele desistiu de tudo, ele queria até a morte. Ele pediu a morte ao Senhor. Ele achou, não, já acabou, o que eu tinha que fazer aqui na terra já fiz, Senhor, me leva, porque não dá mais. E o Senhor falou assim, não, não acabou não. Ainda tem coisas que eu quero fazer na sua vida. Ainda tem propósito, tem sonhos para ser realizado na sua vida. E eu quero dizer para você hoje que tem sonhos de Deus, tem propósito de Deus na sua vida para acontecer. E não deixa nada paralisar você, essas palavras que vieram para querer te ferir, para te entristecer, para matar os seus sonhos, para fazer você desanimar. Que você possa, neste dia, se fortalecer em Deus, esperar em Deus, confiar em Deus. Porque a palavra de Deus diz lá em Romanos, quando o apóstolo Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, que é Deus que nos justifica. É Deus que nos justifica. Então que você possa continuar, prossiga, não pare. Não fica dando valor, não fica dando crédito a essas coisas, não. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, na sua família. Se você está passando um momento delicado na sua vida conjugal, com seu esposo ou com a sua esposa, se você está passando um momento delicado também com os seus filhos, na educação, na criação dos seus filhos, eu sei que você é um bom pai, uma boa mãe, e Deus sabe, Deus conhece o seu coração, fica tranquilo, você está fazendo a sua parte. E Deus vai estar te dando graça. Se você está passando uma situação delicada no seu ambiente de trabalho, talvez na faculdade, né? Deus está vendo tudo. E Deus, ele cuida de você. Então que você não venha estar dando crédito a essas palavras, não venha estar dando crédito a essas coisas que vêm para derrubar, lançar mesmo, sabe? Para derrubar, para colocar na cova, como foi com José. O que aconteceu com José? Ele teve sonhos. E quando ele contou os seus sonhos, quando ele compartilhou os seus sonhos com as pessoas que ele achava que poderia contar, que era a sua família, eles não entenderam, eles até interpretaram o sonho, mas eles interpretaram de uma maneira ruim, né? Uma coisa que, né, eles criaram inveja, alimentaram ódio no seu coração ao ponto de querer tirar a vida do seu irmão. Falaram, lá vem o sonhador. E lançaram ele naquela cova. Mas o propósito que eles queriam realizar na vida de José não foi adiante. Sabe por quê que eles não conseguiram tirar a vida de José? Porque tinha o propósito de Deus. Porque os sonhos que José tinha eram sonhos do Senhor. E ali, aqueles que lançaram ele na cova tiveram que tirá-lo. Eu quero dizer para você, sabe o que significa isso? Deus vai estar restituindo coisas na sua vida. Deus vai estar te dando graça, vai estar te dando sabedoria. Porque no lugar da vergonha, Deus vai te dar dupla honra. José prosperou na casa de Potifar, mesmo depois que houve aquela acusação mentirosa da esposa de Potifar contra José, porque ele foi fiel a Deus. Ele não rompeu a aliança dele com o Senhor.
E depois, e mesmo assim ele prosperou na casa de Potifar, ele prosperou no cárcere, e Deus exaltou, ele se tornou-se a pessoa mais importante depois, né, de confiança de Faraó. E Deus usou José para abençoar o seu povo, né, para preservar o seu povo. E Deus, ele quer te usar também, porque você tem muito valor para Deus. Você tem valor para Deus, sim. E saiba que há um potencial a ser explorado, né? Que você possa estar se lançando, mergulhando em Deus, crendo com fé, com confiança. Passa a dar crédito àquilo que Deus tem falado com você. A palavra de Deus, dê crédito à palavra de Deus. É a essa palavra que nós temos que dar crédito, porque é ela, né, que nos ensina, que nos fortalece. É o Senhor falando conosco. Então, que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net.